Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Protásio Lemos da Luz. O nosso convidado é graduado em Medicina e doutor em Cardiologia, pós-doutor e livre-docente da Universidade de São Paulo. Foi pesquisador visitante do Critical Care Medicine da University Southern California e do Cardiology Centers da Sinai Medical Center da Universidade de Califórnia em Los Angeles, ambas nos Estados Unidos. Fez sua carreira na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi professor titular. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Suas principais áreas de pesquisas são arteriosclerose, endotélio e doenças coronárias. Publicou 274 artigos em revistas científicas, 71 capítulos em livros e 9 livros. Orientou 19 teses de doutorado e recebeu um grande número de prêmios e homenagens, das quais destaca Prêmio Jabuti 2004 pela coautoria do livro Endotélio e Doenças Cardiovasculares. Doutor honoris causa pela Universidade Federal do Paraná. Prêmio Conrado Wessel e Ordem Nacional de Mérito Científico na categoria Gran Cruz. Atualmente é professor sênior no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Protásio Lemos da Luz, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Prezado professor Isaac e amigo Isaac, é um grande prazer participar desse seu movimento dedicado aos jovens no sentido de se conseguir um Brasil e um mundo melhor. Acho uma iniciativa de grande valor e é um prazer participar com você. Em relação à minha formação inicial, é o seguinte: eu nasci no sítio e fui criado, então, junto à natureza, lidando com gado, com pasto, de modo que aprendi a fazer praticamente tudo de sítio. Sou, portanto, uma pessoa bem simples do interior. Aí a minha formação subsequente foi toda feita em escolas públicas, quer dizer, no Paraná, e onde eu fiz medicina e também residência médica, depois vim para São Paulo. Isaac, a grande diferença da minha formação científica foi ter ido para os Estados Unidos, onde eu fiquei 5 anos. E por que isso? Primeiro, um entendimento de trabalhos clínicos, especialmente na área de choque cardiogênico. Mas a coisa mais importante que eu acho foi a formação científica. Depois eu fui para o Cedars-Sinai Medical Center, que é um hospital afiliado da UCLA, e aí eu fiquei 3 anos trabalhando em infarto do miocárdio experimental. E lá foi que eu aprendi os conceitos gerais de pesquisa. Quer dizer,
Primeiro, o planejamento, depois a metodologia, depois a análise dos dados e, finalmente, o relato dos dados. Então, a convivência com grandes cientistas, como, por exemplo, o professor William Gans, o professor Parley, o professor Swan, foi de enorme valia na minha formação científica. Então, em resumo, eu acho que a ida aos Estados Unidos foi o que fez a grande diferença na minha carreira. Muito bom, professor Protásio. Professor, poderia destacar as suas atividades no INCOR e suas pesquisas relacionadas ao efeito protetor do vinho ao nosso coração e na modulação da microbiota digestiva? Bem, Isaac, em relação às minhas atividades no INCOR, eu devo destacar o seguinte. Primeiro, a tentativa, a luta para manter sempre uma excelência no tratamento clínico, quer dizer, medicina bem executada. A segunda coisa, a formação de pessoal. Eu mandei uma porção de gente para fora, tá certo? Em terceiro lugar, a questão da pesquisa. De um modo geral, eu procurei orientar e ajudar todas as áreas de pesquisa do INCOR, justamente para fazer com que o grande trabalho do INCOR fosse se transformando em ciência. Compreende bem? Então, eu acho que essas são as coisas principais que eu fiz, que compreendem, então, atendimento, educação, formação de pessoal e pesquisa. Então, eu vou dizer, em relação à pesquisa, a minha dedicação tem sido específica em aterosclerose. E aí nós temos livros sobre endotério, um laboratório no qual trabalhamos há muito tempo, e agora mesmo estamos pesquisando indivíduos com lesões coronárias não obstrutivas, numa evolução de 5 anos. Dentro dos estudos de aterosclerose, eu tenho uma relativamente longa experiência em vinho. E aí nós mostramos o efeito protetor do vinho tinto em situação experimental, situação clínica e, mais recentemente, a ação do vinho tinto sobre a flora intestinal e a metabolômica plasmática, que é uma coisa muito interessante, porque quando se pensa em tratamento de aterosclerose, nós temos de um lado os remédios e do outro o estilo de vida. No estilo de vida tem a dieta. E dentro da dieta nós temos que procurar coisas que possam ser adotadas a longo prazo. E o nosso estudo, então, demonstrou que nós podemos modular a flora intestinal e a metabolomica plasmática de uma maneira que é muito provavelmente benéfica para o ser humano. Mas, em resumo, as atividades de pesquisa no INCOR, minhas, têm sido centralizadas em aterosclerose. Vários aspectos de aterosclerose, mas o meu interesse principal tem sido esse. Muito bom. Professor Protásio, e publicou a segunda edição do livro As Novas Faces da Medicina. Poderia destacar os principais pontos dessa publicação? Então, como você sabe, houve grandes modificações na prática médica nas últimas décadas. Eu resolvi fazer uma análise daquilo que eu vi, por exemplo, quando eu era presidente, e aquilo que nós temos agora. E também fazer certas afirmações e até conselhos, eu diria, para os médicos jovens a respeito de como fazer uma carreira. Então, veja bem, grandes modificações. Hoje em dia, nós temos várias coisas de imagem. Então, você tem tomografia, ressonância, cintilografia. Nada disso existia até há pouco tempo. Nós temos ultrassom. Não só ecocardiograma, mas ultrassom abdominal, tudo. Quer dizer, isso mudou muito a maneira da gente diagnosticar várias situações médicas
com muito maior precisão. Outra área de grande progresso são as intervenções chamadas não invasivas. Então, temos exemplo a angioplastia coronária. Quer dizer, hoje em dia, pode-se fazer angioplastia em praticamente todas as artérias em um grande número de doentes. Isso vem substituindo a cirurgia cardíaca, a ponte de safena. Quer dizer, antigamente as pessoas ficavam em tratamento clínico muito limitados, ou então tinham que ir para a cirurgia. Então, a angioplastia é uma grande modificação. Mas você tem outras intervenções por catéter. Por exemplo, a cirurgia de vesícula. Antigamente era uma cirurgia enorme, 10, 12 dias de pós-operatório. Hoje você faz uma intervenção e no outro dia a pessoa está de alta. Se retira a vesícula por catéter, e isso para outras situações também é aplicável. Tome também ortopedia. Quer dizer, hoje em dia, o pessoal troca todas as articulações, entendeu? Por próteses que funcionam muito bem. Então, isso são alterações imensas na prática médica e nos conceitos. Por exemplo, em termos de conceito, cita a hipertensão arterial. A gente, numa certa época, admitia que pressão de 16 máxima era aceitável. Não é. Quer dizer, hoje a gente aprendeu que precisa ser muito menos. E aprendeu muito a respeito de como tratar isso. Dislipidemia, colesterol aumentado, a mesma coisa. Então, é por isso, ou pelo menos em parte, que a expectativa de vida no Brasil aumentou. Hoje nós temos quase 74 anos de expectativa de vida. Então, uma grande modificação. Agora, eu dediquei uma boa parte do livro à análise da questão do humanismo. Quer dizer, de um lado, nós tivemos um enorme progresso em técnicas e em tecnologias. Mas, por outro lado, de uma certa maneira, o ser humano foi meio esquecido. Você entendeu? E a prática médica não é um exercício de laboratório. Quer dizer, é uma tentativa de tratar doentes que ocorrem nas pessoas. E as pessoas têm sentimento, têm medo, tá certo? E isso precisa ser considerado. E o outro ponto que eu discuti muito é a questão de como é que se entra na carreira médica, tá certo? E como é que se consegue exercer uma medicina adequada. Então, isso é dedicado especificamente aos jovens, entendeu? Porque você precisa considerar que a medicina, por exemplo, oferece várias possibilidades. Você pode ser simplesmente médico, você atende as pessoas, é uma coisa importante. Você pode ser um professor, você pode ser um pesquisador, você pode ser uma mistura desses dois, e você pode ainda ter que exercer ações administrativas. Acontece que a formação médica da pessoa é diferente para cada uma dessas situações. Quer dizer, o médico jovem precisa ter uma compreensão a respeito desses vários aspectos da medicina. E em relação ao humanismo, num dos livros que eu escrevia, aquele Nem Só de Ciência se Faz a Cura, eu digo lá, para fazer medicina clínica é preciso gostar de gente. Se você não gosta de gente, você não pode fazer medicina clínica, entendeu? Então, hoje tem várias possibilidades, pode fazer imagem, que é um grande campo, mas para a medicina clínica, você precisa gostar de gente. Muito bom, professor Protásio. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. O Brasil e o Mundo Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Isaac, eu pensaria o seguinte: a primeira mensagem é: nós temos um país rico em riquezas naturais,
Nós não temos terremotos, tá certo? Não temos diferentes etnias, portanto, não temos guerras internas, tá certo? E temos muitas riquezas. Então, em princípio, nós temos tudo para ser um grande país. Mas, na minha opinião, três áreas são necessárias para a gente realmente melhorar o país. A primeira delas é educação. Quer dizer, não existe nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido sem um investimento pesado em educação. E quando eu falo em educação, eu quero destacar dois pontos. Uma é a educação formal, quer dizer, matemática, ciências, química, educação formal que permite a pessoa a estar preparada para um determinado trabalho. A outra que eu acho muito importante é a educação cívica. Nós precisamos que as pessoas tenham uma compreensão de como é viver em comunidade, respeitar as outras pessoas em todos os aspectos. Então, na minha opinião, esse é o primeiro ponto. Educação com dois níveis. O segundo ponto, justiça. A mesma coisa. Desde o Código de Hammurabi, se você olhar, todas as nações que se desenvolveram, eles têm justiça. Você não pode tratar da mesma maneira o sujeito que é íntegro, correto, e aquele que é um malfeitor. Porque isso gera desigualdade e gera infelicidade. Então, e a justiça no Brasil, veja bem, é muito ruim, é lenta, é uma justiça contaminada por interesses políticos. Não pode ser, nós não podemos admitir isso. A justiça tem que ser uma coisa independente e séria. Então, o terceiro ponto se refere à integridade. E aí eu quero dizer integridade pessoal. Quer dizer, a pessoa precisa ser honesta, precisa manter a palavra, entendeu? Para ser respeitável e poder influenciar os outros. A segunda forma de integridade importante é a administrativa. Quer dizer, nós não podemos aceitar corrupção no trato das coisas públicas. Não pode. Quer dizer, isso gera também injustiça, gera desigualdade e gera uma incapacidade do país se desenvolver como um todo. Quer dizer, Isaac, é claro que há vários outros aspectos, mas de um modo simplificado, eu gostaria de dizer ao pessoal jovem que esses três pontos que eu mencionei, na minha modesta opinião, são alguns dos que, se atendidos, levarão o país a ser uma grande nação. Muito bom, professor Protásio. Eu agradeço a sua brilhante exposição, essa conversa importante, instigante. Quero registrar que o professor Protásio Lemos da Luz é uma referência na medicina brasileira, sobretudo no campo da cardiologia, mas escutando a mensagem aos jovens que fez agora, ele também é uma referência como humanista, né? Ele acentua que a gente deve olhar pela gente, mas, sobretudo, olhar para os outros e poder distribuir amor, afeto, solidariedade, diria, coletiva, né? Então, professor Protásio Lemos das Luz, muito obrigado por essa nossa conversa. Tenho a certeza que entrará suas palavras no coração dos jovens e dos adultos que nos assistem. E quero dizer que as nossas entrevistas e programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessadas pelo canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer
imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma outra oportunidade. Até lá!